análise dos temas que estão na atualidade. Hoje vamos discutir especialmente dois temas, são eles as eleições internas na Frelimo e a comunicação do Presidente da República à Nação e a respectiva reação da RENAM. Vou fazer o debate de hoje com duas convidadas, são elas Jéssica Segaúque e Fátima Membir. Cumprimento desde já as duas, muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, vamos então, Jéssica, comece por si e vamos mesmo discutir as eleições internas na Frelimo. Vamos dividir por questões metodológicas o processo na cidade de Maputo e o processo na Beira, incluindo os vários cenários que se podem levantar. Essa Inês Comiche é definitivamente cabeça de lista da Frelimo na cidade de Maputo, 70 votos contra 17 de Fernando Sombana e 11 de Razak Manique, portanto uma vitória expressiva. Fica aqui encerrada toda a discussão que havia à volta do processo de seleção do cabeça de lista da Frelimo. Boa noite, município. Obrigada mais uma vez. Sim, já está escolhido cabeça de lista, só uma correção, são 80 votos e não 70 para Enéas Comiche, que mostra que ele de fato mereceu a confiança dos membros, portanto, do comitê da cidade. O segundo mais votado, que está com cerca de, se não me falha a memória, 11 votos, 17 votos por aí. Então, a diferença é mesmo expressiva. Creio que não há dúvidas de que este era o candidato que portanto, melhor tranquilidade representa para a Frelimo, é o candidato que dá mais segurança, que melhor mostra ter capacidade para interpretar o manifesto da Frelimo, corporizar e levar avante e, portanto, ser uma candidatura vencedora. Sobre o processo em si, eu penso que na fase em que estamos, falar do processo portanto, de eleição já é extemporâneo, não é? Porque o processo correu como correu, teve nuances, é verdade, algumas saíram aqui para fora. Houve candidatos que mostraram não estar, portanto, confortáveis com os passos que se estavam a seguir, mas pela calmia também que notamos depois desta eleição, parece que aconteceu aquilo que se espera, aquilo que é apanágio da Frelimo. Portanto, houve nuances, mas está claro qual é a direção, qual é o caminho e todos eles agora sabem o que é que têm que fazer, que é claramente unir-se e trabalhar para que, portanto, o cabeça de lista possa, portanto, ser preferência dos municípios de Maputo e assim conquistar, portanto, também de forma expressiva a vitória que se espera. Penso que isto já começa a se notar. Acho que tivemos aqui muito recentemente, ontem, um dos pré-candidatos que também não estava satisfeito, teve a oportunidade de se expressar e eu retive que, pese embora todo o processo, vamos lá, não muito linear ou como era de se esperar, mas dá para perceber que estão todos, como pela gíria que se usa muito lá, estão todos alinhados. Eu penso que isto, sim, na verdade, é o que eu estou acostumada a ver da Frelimo. Portanto, às vezes os processos mostram várias vertentes, aliás, só a possibilidade de ter várias candidaturas, de existirem vários pré-candidatos, mostra que este processo é, no fundo, aberto, ok? O que vai acontecer é que ele depois vai afunilando e quando chega ao final, um único candidato passa e esse passa a ser o candidato da Frelimo. Eu penso que isso verificou-se e até aqui parece que estão todos de acordo. Muito bem, Cita. Fátima, Inês Comiche, definitivamente é cabeça de lista da Frelimo na cidade de Maputo. Sim, boa noite, muito obrigada. Efetivamente, o Dr. Comiche é o candidato, portanto, é o cabeça de lista, portanto, para o município, presidência do município de Maputo. Penso que do ponto de vista de perfil do candidato, em termos do que ele é capaz de dar, eu acho que é acertado, mas do ponto de vista do contexto, eu acho que um indivíduo do calibre do Comiche está mais cotado para um nível mais alto que um município. E acho que é um desperdiçar de munições, de recursos da Frelimo a insistir em colocar o Comiche, o Dr. Comiche para uma eleição municipal, reconhecendo que no próximo ano teremos eleições para
os governadores provinciais, e há províncias importantes que tenho a certeza que o Partido Frelimo estará muito engajado em garantir que não perde. Estamos a falar da província de Sofala, da província de Nampula, da província de Cabo Delgado por razões óbvias, de onde estão lá neste momento localizados os maiores projetos econômicos na área da indústria extrativa, que vão ser o game changer da economia do nosso país. E eu acho que colocar tudo bem que nós estamos a discutir a capital do Exato, país, eu ia que fazer tem essa também pergunta, Fátima. a sua relevância. A capital do país, olhando para as questões de saneamento, as questões do seu próprio crescimento, o desordenamento, a questão dos mercados, do transporte, não merece também alguém com capacidade e perfil capaz de resolver esses problemas todos? Não há dúvidas que merece alguém com perfil, com a capacidade. O Dr. Comiche teve a oportunidade, inclusive, de mostrar que ele era a pessoa mais capacitada para o fazer e que, infelizmente, a própria Frelimo, que hoje o escolhe, cortou-lhe as pernas e voltou à capital do país àquilo que nós vemos hoje, que está ruralizada, desorganizada, mais desorganizada do que nunca. Mas pronto, eu quero acreditar que ele vai dar o melhor de si, como fez, portanto, no mandato que cumpriu, para devolver alguma dignidade à cidade de Maputo. Eu acho que era possível, dentro da própria Frelimo, encontrar outros candidatos mais jovens, mais dinâmicos, com uma outra a forma de ser e de estar, e poupávamos o Dr. Comiche para outras missões muito mais complexas para fazer. Mas chegados aqui não temos mais o que fazer. Acho que em relação ao processo em si, ele está fechado, mas acho que há feridas por sarar dentro da própria Frelimo, nomeadamente com Gilberto Mendes. A volta da forma como o processo de escolha do cabeça de lista foi feito. Está claro que houve irregularidades no processo, houve certa falta de transparência no processo que é preciso resolver, porque vamos voltar a ter situações iguais, por exemplo, para as eleições dos governadores provinciais, e é preciso garantir que deste processo tiremos, no caso do Partido Frelimo em concreto, tire lições, e não é só o Partido Frelimo, mesmo os outros partidos da oposição, estamos a falar do MDM, da Renam, precisam tirar lições sobre este processo de escolha dos cabeças de lista, porque não foram necessariamente processos pacíficos, não só na Frelimo, mas também noutros partidos. Outro aspecto que eu acho que é importante é que a clareza se o Dr. Comiche é ou não uma escolha das bases, nós vamos ver, portanto, nos resultados. Exato. Mas, Fátima, vamos explorar espero que a proposta ou a lista, portanto, de Maputo inclua os outros candidatos ou pré-candidatos à cabeça de lista. Eu acho que é uma forma de mostrar que é possível aglutinar os vários interesses ou várias pessoas com interesse, que tinham interesse em concorrer, que achavam que tinham uma contribuição a dar, para continuarem a trabalhar em conjunto com cabeça de lista, que, como disse e muito bem a Écita, que é mais insider, que afinal só passou alguém que se achou que está melhor preparado para assumir, mas todos os outros nós os reconhecemos como sendo importantes e relevantes no processo de governação, portanto, do município de Maputo. Écita, concorda com esta ideia da Fátima de que Nias Comiche poderia ser uma espécie de uma reserva para os próximos combates, nomeadamente a eleição de governadores provinciais, por exemplo. Presidência da República. Presidência da República, e mais ou menos a semelhança do que disse Gilberto Mendes ontem. E esta ideia de que, terminada esta indicação de Comiche para a cabeça de lista, é momento para sarar as feridas. Vou começar pela última. Momento de sarar as feridas. Como disse na minha primeira intervenção, esse costuma ser o apanágio da Frelimo. Porque a partir do momento que se abre espaço para várias candidaturas, estamos a dizer que os membros, os militantes, eles são repartidos. Se for de forma equitativa, melhor. Se não for, já há um que tem, portanto, vantagem. Mas os membros dividem-se pelos candidatos e cada um apoia o seu pré-candidato. Não há nada de ilegal, é mesmo democracia interna. O que se espera é esta maturidade, é esta capacidade de, terminado o processo, os que não passarem perceberem que não é um problema com uns ou com outros.
é que é mesmo um processo e que estes devem imediatamente juntar-se em torno do candidato ou do escolhido e fazer aquilo que é a campanha da Frelimo. E eu penso que é assim, portanto, em todos os processos onde há mais do que um candidato. E principalmente se esses processos forem internos. Porque se estivermos a falar, por exemplo, de uma eleição a nível nacional, estamos a admitir várias denominações. Mas um processo interno, de onde é que viriam os apoios ou os endossos dessas candidaturas? É dos membros e dos militantes. Portanto, é algo que os próprios estatutos prevêem, não tem absolutamente nada de errado nisso, absolutamente nada. Mas é preciso que haja maturidade e disciplina, principalmente, para perceber isso, que terminado o processo, o candidato é um e único. É este que sai da Frelimo para o exterior. E aí sim, todos têm que estar, portanto, alinhados em torno disso. Sobre a dimensão de Inês Comiche versus a Maputo, eu ia recordar aqui, quando fizemos o balanço das ações, portanto, de governação do presidente Nyusi, eu teria escolhido o momento alto. Eu, pessoalmente, achei que era a fórmula e, na altura, eu dizia, espero que seja mesmo uma fórmula que o Presidente vai encontrar para trazer um maior dinamismo. Na altura, falávamos dos distritos, portanto, era a fórmula de nomeação dos administradores distritais. Portanto, que era preciso trazer algo mais, para além de escolher quem está mais perto, trazer até alguma cientificidade. Hoje, por exemplo, no programa passado, discutimos a qualidade dos relatórios. Portanto, estamos a dizer que, a nível provincial, dos governadores, por algum motivo que se calhar não conhecemos aqui ou não aprofundamos, notam que as coisas não estão a fluir. Aquilo que é a visão do Presidente da República não baixa. Por que que será? Portanto, faço aqui uma analogia com este processo. Se nós começarmos a olhar e dissermos que há pessoas que são de uma dimensão maior, estamos a dizer o quê? Que o município não merece qualidade, não merece, portanto, conhecimento, não merece, portanto, todo aquilo que são qualidades que nós desejaríamos ter a nível do Presidente da República. Penso que isto é discutível. Se, portanto, o Dr. Inês Comiche qualifica para Presidente da República, por que o município de Maputo, sendo a capital, portanto, e sendo um dos principais municípios, é a capital. É o principal município do país. Exatamente. Por que ele não pode emprestar isso? Se é que nunca tivemos, a Fátima disse algo que eu retive, ele esteve no município, fez muito bom trabalho, deixou até saudades e hoje volta, ou há probabilidade de voltar e os problemas, esses aumentaram. Podemos começar por aí. O que é que teria falhado? Se tivéssemos uma pessoa da dimensão como a Fátima aqui, a venda do Dr. Comiche, esses problemas cresceriam. Portanto, eu penso que é uma experiência que vale a pena olharmos com olhos de aprender. No seu entendimento, faz todo sentido que Inês Comiche seja candidata para o município de Maputo. Não vê isto com alguma estranheza? Eu não, portanto, talvez deveria perceber melhor o que é que lhe desqualifica para o município de Maputo. Se for qualidade, se for competência, eu penso que até os distritos precisam disso. Porque se nós pudermos ter qualidade, portanto, quadros com qualidade, e se for do calibre do Dr. Inês Comiche até no distrito, se existirem e estiverem dispostos a assumir este desafio, eu penso que sai a ganhar Moçambique. Portanto, o meu reto até é que estes candidatos estejam dispostos a ir até ao mais recôndito distrito. Aliás, vimos aqui também que hoje é discutível assumirmos que um distrito como Massangena possa ainda ser tratado como nós viemos tratando até hoje. Cabo Delgado mostra-nos também isso. Temos um distrito como Palma, que há bem pouco tempo, se calhar dizia pouco, mas hoje, se tivermos uma réplica de Dr. Inês Comiche num distrito, não estou a falar do governo provincial, como governador provincial, estou a falar de administrador daquele distrito. Se tivermos um município de Pemba com uma réplica do Dr. Comiche, se tivermos Nampula, Beira, todos os distritos, todos os municípios e distritos que nós temos pessoas com formação, com qualidade, que nós possamos nos orgulhar, eu penso que isto vai fazer bem para todos nós. Agora, reconheço que a discussão aqui é que nós tínhamos um grande naipe de candidatos. Tínhamos um grande naipe de qualidades. E também reconheço que, quer dentro, porque o processo era aberto, como me referi, como fora,
não é? Há pessoas que já assumiram quais seriam as suas melhores candidaturas. Umas, porque acham que seria mais fácil vencê-las. É preciso reconhecer isso. Eu, se tiver que ir a um embate, se calhar escolho o candidato que eu sei que vão me sair bem. Outros... E não terá sido essa linha que conduziu a que Enéas Comiche fosse candidato, no sentido de a pessoa dentro, entre todos os candidatos, Olha, o que dava mais conforto aos membros do partido. Aliás, se olharmos só para este peso a vitória expressiva de Enéas Comiche no processo interno, percebe-se que já havia uma tendência bastante consolidada dos membros do partido ao nível da cidade de Maputo. Essa seja a lógica da Frelimo. Acredito que essa seja a lógica. Portanto, não sei porque a Frelimo vai escolher como seu candidato uma pessoa que não dê esperança de vitória. Portanto, como também não percebe que vai produzir um manifesto que ele próprio acredita que não é ganhador. Agora, tenho dúvidas e gostaria de um dia poder perceber qual é a razão que leva quem está fora, e alguns até oponentes, não vou chamar de adversários, mas oponentes, a acharem que outros candidatos poderiam ser melhores. Portanto, se eu sou candidato, se eu vou para uma luta, obviamente que eu vou querer lutar com os bons, é verdade, mas quero ter certeza que eu tenho oportunidade, eu tenho mais chances de vitória. Portanto, cada um escolhe o lado que melhor lhe convém. Mas, sem dúvida, eu acho que se nós pudermos ter réplicas de Dr. Enéas Comiche até a nível distrital, eu deixo para esse nível, nós vamos ter uma melhor qualidade, não só de execução, mas começa logo no princípio, de planificação. Não vamos ter reportes, não vamos ter relatórios bem conseguidos se nós não conseguimos planificar com a ciência necessária. Fátima, só este ponto de discórdia, só para reforçar a sua ideia, por que não Comiche como candidato a município de Maputo? Ou seja, por que acha de facto que Enéas Comiche tem de ter cargos acima destes como Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo? Tudo bem que Maputo pode ter estatuto de um distrito, ok? Por ser a capital do país, mas... Província, quis dizer. Sim, de província, exato, por ser capital do país. E o ponto para mim é que ele é overqualified, ok? Compreendo e concordo literalmente com a ideia de que se tivermos réplicas de Comiches, com perfil de Comiches, nos distritos, sim, nos distritos, é verdade, precisamos, nas províncias precisamos, mas nos municípios não acho que sim. Mas eu compreendo que a Frelimo foi mais um jogo tático, na verdade, estava consciente a própria Frelimo de que nenhum dos candidatos, eu quero acreditar que fez o seu risk assessment e constatou que nenhum dos candidatos ou pré-candidatos a cabeças de lista apresentava um perfil que permitiria ter uma vitória folgada ou deixar a oposição de forma tranquila. Eu acredito que a racional da Frelimo foi essa, não tanto pelas qualidades que o Comiche tem, pelo trabalho que ele fez, porque se o fosse, não o teriam retirado da forma humilhante como o retiraram na candidatura ao seu segundo mandato. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a cidade de Maputo regrediu, não porque ela não tivesse capacidade para evoluir, mas porque é bom manter a cidade como está. Porque se nós quiséssemos fazer progredir a nossa capital, teríamos mantido alguém que tinha um plano concreto, que era só o que viesse a seguir dar continuidade. O ponto é, estará a Frelimo arrependida do erro que cometeu? Penso que esta é uma pergunta que espero que algum dia a Comissão Política do Partido Frelimo nos possa responder enquanto sociedade, se é um ato de arrependimento pelo erro que cometeram de garantir que a lógica de governação, de planificação, que o Comiche tinha muito bem estruturado, se consolidasse, essa consolidação só aconteceria no segundo mandato, se arrependeu, porque viu o que aconteceu depois, ou é um mero ato também, porque temos que ver que há a possibilidade do Comiche ir lá, garantir a vitória da Frelimo e depois cair, Comiche e subir o que segue, que é, na verdade, o candidato que a Frelimo possa, de facto, querer colocar ali. Então, tudo isto, no final do dia, não passa um pouco de um jogo para ganhar
a eleição e não propriamente de reconhecer o mérito que o Comiche tem de efetivamente implementar um plano. O que está a hipótese que está a levantar o fato mesmo no sentido de que o Enéas Gomes pode, no meio do caminho, desistir e para subir Fernando Sumbana ou Razak, por exemplo, Manique. Exatamente. Isso seria mais ou menos, neste momento, usar a imagem da pessoa, o carisma, toda a credibilidade que ele tem para vencer as eleições. Sim. Okay. Então, para mim, o ponto aqui, e é por isso que no último programa eu dizia que por questões éticas ele nem devia ter aceito a continuar. E ele está fazendo um bom trabalho na Assembleia da República, pode fazer um excelente trabalho como governador ou até administrador de um distrito de Palma, que apesar de ter tudo o que tem a possibilidade de ser grande coisa na atual conjuntura, no tipo de governação que se tem, é muito ínfima, com todo o potencial, porque não se tem pessoas não se colocam nessas unidades, pessoas com capacidade como esta que nós estamos a descrever do Dr. Gomes. Para mim, o ponto é essencialmente este. A Frelimo fez a sua escolha, está ciente do que fez, mas eu quero acreditar, eu quero ser contrariada nesta perspectiva de que, na verdade, isto não passa de um jogo político. Quero ser contrariada e ele ir até o final e tenho a certeza que ele vai fazer maravilhas. Tenho a certeza que todos os processos mal parados, de terrenos que foram atribuídos inadequadamente, sem processo, áreas que foram metidas aí em confusões, nós vamos ter solução, porque eu acredito na integridade do Dr. Gomes. Não estou a desmerecê-lo, pelo contrário, ele tem todas as qualidades, mas eu acho que é o momento de dar oportunidade a outras pessoas. Eu acredito que há pessoas que têm qualidades para ser ali dentre os concorrentes, para ser a candidata ao presidente do município de Maputo. Do município de Maputo. Dentre aqueles candidatos que nós vimos, Fátima, é isso que está a dizer. Sim, dentre aqueles ou outros candidatos ou outros membros da Frelimo que, se calhar, por alguma razão, por não confiarem no processo, por não acreditarem que teriam aceitação até a sua candidatura, portanto, avançar, não se tenham apresentado. O ponto aqui das feridas, o ponto aqui das feridas, da reconciliação, da participação massiva das pessoas tem a ver com o processo. Há tanta gente com autoridade até para falar e discutir questões de municipalidade, todos esses problemas que o município tem que lidar com eles, mas que não está lá, porque ele conhece como é que as coisas funcionam. Os outros foram porque são mais atrevidinhos e é bom saudar esse atrevimento, mas o ponto aqui o problema não é o processo como ele está desenhado, estabelecido, senão as pessoas que concorreram não teriam ido. O problema é a condução do processo. E eu acho que isto é aqui onde eu acho que há feridas, não pelo processo, como foi desenhado, mas como ele foi conduzido. A questão da falta de transparência, isso não é um assunto que a Fátima está a dizer. O próprio Gilberto lá dentro Mendes, as pessoas falam, ontem, exatamente, confirmou isso. Problemas de transparência. Vamos então olhar para os cenários Écita. Estamos aqui a assumir Enéas Gomes quase já como vencedor deste processo, mas é sabido que as eleições na cidade de Maputo vai se jogar entre Enéas Gomes e Venâncio Mondlane. Quais são os cenários, Écita, no seu entender, que se podem levantar no dia 10 de outubro? Quais são os pontos fortes de Venâncio Mondlane e os seus pontos fracos, e também quais são os pontos fortes de Enéas Gomes, mas também quais são os seus pontos fracos? Se calhar, deixar aqui um ponto que eu acho que é muito importante perceber isso. É que dos 8 pré-candidatos, honestamente, não vejo nenhum deles que não tenha pelo menos uma valência. Portanto, todos os outros pré-candidatos, estamos a falar de já foi também ministro, estamos a falar de 2 que têm funções, é vereador, atualmente, portanto, no Conselho Municipal, outro está na Assembleia Municipal, portanto, tem contacto, se não for de forma direta, pelo menos lidam com estes assuntos, vamos lá, em termos de fluxo de trabalho, do que é que está a acontecer, relatórios, feedbacks, estão lá. Tem outros que estão, portanto, os 2 que foram mediatizados, portanto, que também
têm outras ocupações que lhes dão algum background para poderem passar. Portanto, eu olho e acho que o que aconteceu é preciso dizer qual é a agenda, qual é o plano e ter aqui um perfil ou uma estratégia definida, aonde se quer chegar e dizer se a estratégia é esta. Pontos fracos, pontos fortes, quais são as nossas valências, com que podemos contar e daí eu penso que este é o processo mais correto. Olhar, dizer destes, quem melhor pode corporizar esta estratégia. E nesse coquetel todo venceu a Inês Comiche. Exatamente, e de forma expressiva. Não olho para os outros 7 e me parece que ficariam aquém. Não é esse o ponto. Mas a Frelimo não estará a concorrer, ou os candidatos da Frelimo não estão a concorrer entre si. Eles vão sair, vão concorrer com outros atores, com outras valências. Portanto, é preciso haver capacidade de julgar. Eu penso que este é um processo, é assim, acredito que as outras formações ou os outros atores fizeram também isso. Aliás, se olharmos a partidos que foram buscar, portanto, membros, sem uma semana, já têm cartão e são cabeça de lista. Por quê? Porque acreditaram que se calhar este vai correr melhor e há probabilidade de manifestar. Portanto, há que considerar aquilo que aconteceu na Frelimo normal, num processo democrático. Eu penso que é um processo normal, salvaguardadas as proporções, que são as nuances que existiram e estas, acho que quem de direito tomou em consideração, foram largamente faladas, mas como disse, é extemporâneo neste momento olhar para o processo, porque este foi fechado e lá dentro acredito que há um trabalho para corrigir, porque é preciso que aquilo que foi identificado não volte a acontecer. Portanto, não vejo de forma alguma algum demérito nos outros candidatos. Muito pelo contrário. Se eles chegaram, e nem vejo também como atrevidinhos, como a Fátima passou aqui, não. Como disse, há ali vereadores. Há ali, portanto, pessoas que estão neste momento em posições cimeiras na Assembleia Municipal. Têm bagagem e podem levar a bom porto. O que pesou para os membros foi quem melhor vai poder interpretar a nossa estratégia. E esta estratégia tem que ser percebida aqui dentro, mas também tem que ter capacidade de passar lá fora e ser percebida. Eu penso que aí sim é preciso ser coerente e fazer estas leituras. Muito bem, antes de irmos aos pontos fortes e pontos fracos, vejo a Fátima aqui já a tirar notas mesmo para reagir a essa sua colocação. Sim, vamos eu só queria mesmo era discutir a questão atrevidinho, que eu acho que na realidade foram atrevidinhos, sobretudo tendo em conta a lógica de funcionamento no processo de indicação dos membros. Está mais do que claro, temos várias evidências até de assuntos que saíram de dentro para fora, de casos em que houve propostas de candidaturas endossadas pelas bases, mas que ao nível do topo do partido foram literalmente ignoradas. Então, conhecendo o processo como ele funciona, de que o topo é que toma as decisões, ainda que a base agendosse, a decisão final é do topo e o risco de não ser colocado lá, até porque para chegar lá também tem que ter um pouco o senso de que, bom, a possibilidade de eu passar aqui não é tanta e ainda assim eu me atrevo, vou tentar, vou ver, eu acho que é ser atrevidinho. Mas como eu disse, é de saudar esse atrevimento, e quando eu uso o atrevidinho até no sentido carinhoso, porque é bom, é a bem da democracia que mais pessoas participem nestes processos e que até mais pessoas reivindiquem. E até ficaria muito feliz, a bem da democracia, se algumas destas pessoas efetivamente elas desafiassem o próprio status quo instalado dentro do partido, mostrando, portanto, que elas são capazes de continuar porque elas acham que têm alguma coisa a dar à sociedade e que o partido não lhes permite, portanto, que elas deem esse salto. É nesses termos que eu coloco, sem de forma alguma a reduzir. Espero que avancemos mesmo para o ponto, até por uma questão de economia de tempo. Pontos fortes, pontos fracos, quer de Inês Comiche, quer de Venâncio Mondlane. Bom, estamos a fechar entre os dois, porque acredito que haverá outros candidatos. Eu prefiro que a gente... De qualquer forma, percebe-se que as eleições na cidade de Maputo vai se jogar entre estes dois candidatos, Inês Comiche e Venâncio Mondlane. Não sei. Mas eu penso que vai ser um bom campeonato, não é? Vai ser interessante também, primeiro, ouvi-los. Acho que quando chegar à altura da campanha propriamente dita, eu penso que vai ser interessante
perceber não o barulho, mas as ideias. E eu penso que os municípios de Maputo já estão exigentes e sabem muito bem fazer aquela seleção do que é útil e o que não é. Já sabem, já conhecem os seus problemas e já sabem exatamente que tipo de intervenções esperariam portanto, dos seus representantes para poder cobrar. Eu, Écita Cigaúque, sei muito bem o que é que faria a diferença se alguém me dissesse que resolve amanhã. Eu sei muito bem quais são os problemas que eu encontro desde o momento que acordo, portanto, saio de casa para o trabalho, eventualmente vou ao mercadinho ali da esquina para comprar o que preciso e volto para casa. Sei muito bem quais são. Há vários problemas, mas há 2 ou 3 que eu sei claramente que, se alguém me resolve isto, eu estou bem. Então, como eu, a Fátima, o município, todos os moçambicanos já que têm. Portanto, vai ser interessante perceber quem melhor vai, portanto, trazer isto. O que eu quero dizer é que eu espero uma campanha onde o peso destes cabeças de lista sim existe, mas que eles percebam que há uma lista, não é? Para além desses cabeças de lista e que há um mandato. Portanto, há exigências que nós vamos fazer, porque estamos cada vez mais exigentes e nós estamos cada vez mais conscientes do que é que esperamos destes nossos representantes. Portanto, as promessas, os manifestos, estes vão fazer toda a diferença. Esta capacidade que nós estamos aqui a realçar, a ressaltar, a sublinhar, capacidade de gestão, capacidade, portanto, de poder servir até ao mais alto nível. Eu acho que tem que fazer diferença ali, no dia a dia. Daí que eu olho e digo, gostaria de ter mais réplicas, portanto, de doutores comissos a todos os níveis, porque se nós pudermos agregar, não é, a globalidade dos nossos distritos, a globalidade dos nossos municípios, a globalidade das nossas cidades capitais, vilas, nós vamos ter, portanto, problemas resolvidos de forma individual e, no cômputo geral, vamos ter um Moçambique com cada vez menos problemas. Eu penso que é isto que vai fazer a diferença. Mais do que o peso de cada um, são as qualidades e os manifestos e a capacidade de materializar esses manifestos que vai pesar. Portanto, espero de qualquer um deles, espero ouvir atentamente e, a partir daí, poder ver qual dos dois melhor oferece soluções para corporizar aquilo que são os meus problemas. Portanto, eu como Écita Cigaúque, já tenho os meus problemas. Então, estes dois e os outros vão ter que convencer para mostrar que têm, primeiro, capacidade e, segundo, recursos para resolver. Fátima, vi a Écita quando fiz a pergunta, meio na dúvida se, de fato, as eleições vão se jogar entre Nias Comiche e Venâncio Mondlane. Queria perceber se tem também o mesmo ceticismo, mas vamos também olhar para pontos fracos e pontos fortes, quer de um, quer do outro candidato. Bom, enquanto não conhecermos o candidato do MDM, que está a fazer bastante suspense à volta, vamos ficando por esses dois candidatos. E eventualmente algumas coligações que possam surgir. O Carlos Tembo, não é? Sim, pode ser que o candidato, que o MDM ou a candidata, sobretudo se decidir por uma candidata carismática, com alguma, como é que eu diria, com alguma obra, alguma aceitação na sociedade, em particular, portanto, no Círculo de Maputo, pode ser que seja, portanto, o game changer de todo este processo. Portanto, dependerá muito do próprio MDM, mas enquanto não tivermos, vamos ficando por estes dois, que eu acho que cada um deles tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e os pontos fortes e fracos de cada um deles também tem a ver um pouco com o contexto. Por exemplo, eu acho que o ponto fortíssimo que o Dr. Enéas Comiche tem é o fato de que ele já conhece o município, ele já tem um plano muito concreto que foi desenhado, que só não foi permitido implementar na altura, portanto, que ele se iria recandidatar em 2008, e ele é conhecido ao nível dos municípios, sobretudo dos bairros periurbanos, que é lá onde os grandes problemas de gestão municipal estão. Ao nível da cidade temos problemas de gestão municipal mais ligados com a gestão do lixo, com a gestão do próprio espaço urbano, da qualidade das infraestruturas, dos edifícios, etc. Mas ao nível dos bairros periurbanos, por causa do fato de ser
uma espécie de... É lá onde a cidade se expande e a expansão não tem sido feita de forma ordenada e por causa disso há vários problemas de saneamento do meio, a questão do lixo, etc. Acaba sendo onde é preciso concentrar mais atenção e o Dr. Comiche é bastante conhecido por aquelas pessoas que conhecem, portanto, a sua obra. Mas o ponto fraco que eu acho que ele tem primeiro é ser candidato da Frelimo. As pessoas estão cansadas da Frelimo, é preciso dizer isso. As pessoas querem mudança, na verdade. O fato dele ser parte do grupo das pessoas que sempre esteve em frente, isso é um aspecto negativo, pode não parecer. O que eu estou a trazer aqui é que se nós tivéssemos uma outra cara de dentro da Frelimo, com uma outra filosofia de dentro da Frelimo, com outras, ainda que fossem as ideias, os planos que o Comiche tem ou que tinha, que são bons para Maputo, mas uma nova cara, traz um pouco a ideia de renovação, de coisa diferente, o ponto, quando são os mesmos o tempo todo, ok, qual é a mudança, o que é que isso vai mudar? Lembrando que o eleitor de 2018 não é o eleitor de 2008. Há uma nova geração que quer uma nova dinâmica, que quer novas coisas. Portanto, o Enéas Comiche aqui terá que se desdobrar para convencer estas pessoas. Eu acho que ele tem valências importantíssimas, mas tem também fraquezas contextuais muito importantes que podem desabonar. Venâncio Mondlane. Enquanto isso, o Venâncio Mondlane, um aspecto fraquíssimo que ele tem, apesar de ser conhecido como deputado da Assembleia da República, que teve intervenções bastante importantes, corajosas, e muitos jovens se revêem no discurso dele, na sede que ele tem de mudança, de justiça, etc., que é um aspecto positivo, ele não tem obra concreta, específica. Não me parece que ele tenha tido tempo suficiente para ter feito um trabalho de base, sobretudo lá onde a maior parte dos eleitores estão, e eu acho que é ali onde ele pode encontrar grandes constrangimentos. Enquanto ao nível do eleitor urbano, ele possa ter, sobretudo jovem, ele possa ter uma grande aceitação ao nível das zonas urbanas, acho que ainda há um trabalho, espero estar enganada, a ser feito em relação a isso. E é preciso lembrar que há muitos jovens, como eu disse, o fato dele ser jovem, claro que o fato de estar a jogar a favor, estar, portanto, como candidato da Renamo pode ser um aspecto positivo, como pode ser um aspecto negativo, lembrando que a Renamo ainda não granjeia a simpatia das pessoas por causa do passado, da guerra, as feridas que as pessoas ainda têm, mas o fato de, vamos tentar alguma mudança. É um jovem que tem ideias próprias, diga-se, o Venâncio tem ideias próprias. Agora o que ele precisa fazer, a semelhança do Dr. Comiche, que ficou há 10 anos fora, portanto, é preciso apresentar o programa, o que é que traz de concreto para Maputo. Maputo tem necessidades muito concretas, muito específicas. Portanto, o município de Maputo vamos ter uma campanha eleitoral muito rica, muito animada. Eu espero que seja rica, não baseada naquela mesma coisa que nós sempre vimos de atacar este, atacar aquele, mas de apresentar soluções concretas. Eu espero que até o eleitor, o município de Maputo, portanto, ele seja mais exigente, que queira discutir em concreto, o que você me apresenta, porque eu tenho problemas muito Aqui estaremos então, Fátima, para assistir a esse processo. Vamos então à Beira, essa que é onde, pelos nomes, vai-se jogar uma campanha também, de alguma forma, com algum interesse para assistir. Temos Augusta Maíta, que é a cabeça de lista, venceu com 30 votos, contra 16 de Zacarias Manjimbiri e 10 do jornalista Atanásio Marcos. Portanto, Augusta Maíta vai lutar com Manuel Bissop e David Simango para a função de presidente do Conselho Autárquico da Beira. Quais são os cenários, está considerando que é uma mulher, é jovem, com experiência no funcionalismo público ao nível de grandes ministérios como Planificação e Desenvolvimento, Economia e Finanças, foi recentemente também PCA do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável e é atualmente a secretária permanente na província de Sofala. Como é que olha para estes três nomes? Augusta Maíta, Manuel Bissop, David Simango. Penso que está aqui um exemplo das pequenas réplicas, não é? Pelo perfil profissional dela. Vejo aqui uma pessoa que tem estado a fazer a sua carreira de forma muito tranquila, de forma sólida e durante muito tempo, se calhar, passou despercebido. Mas já exerceu, portanto, alguns cargos. O último,
que exerce ainda é, portanto, secretária permanente do Governo Provincial, em Sofala. Já esteve no Ministério de Planificação e como diretora nacional adjunta na área de planificação, portanto, é uma pessoa que está em condições de olhar para um grupo, para um conjunto e poder estrategizar. Eu penso que é isto importante, é isto que eu dizia, portanto, nas intervenções anteriores, que eu dizia, se calhar seria interessante termos este perfil e contrariamente ao Dr. Inês Comiche, é bem mais jovem, não é? Portanto, mostra que portanto, subir de grau a degrau está lá. E a competência que ela carrega, portanto, o perfil público dela, eu penso, e ser mulher também, que nós precisamos dessa representatividade. Acha que esse perfil todo que descreveu como é que se vai manifestar perante David Simango, que é um veterano no município, Manuel Bissopo, que é secretário até geral do Partido Renamo neste momento? Eu estou a olhar para o perfil de uma pessoa que está ali e que eu digo, pode ou não pode alterar o xadrez ali. Inter alia, há outros dois. David Simango, engenheiro, está na beira, este é o terceiro mandato, né? Portanto, concorre para a sua sucessão para o quarto mandato, já fez muita coisa visível, está lá, tangível, não é? Até que ponto tem capacidade de fazer mais? Tem, por outro lado, Manuel Bissopo, conhecemos mais, portanto, o lado dele como secretário-geral da Renamo, conhecemos ele também da Assembleia da República, conhecemos assim as suas intervenções e ele agora aparece a nos propor, portanto, olharmos para ele como gestor da coisa pública e portanto, é isto que a Beira vai ter. Portanto, olho também, digo, um campeonato interessante que vai se jogar lá. As valências são muitas, mas vejo mais probabilidades, portanto, de ser também um campeonato fechado. Porque, insisto, fechado em que sentido? Um campeonato muito fechado em termos de o que é que se vai discutir. Não sei se estas coisas de idade, género, fazem diferença. Quando estamos, eu penso que Moçambique, os nossos conselhos autárquicos já estão numa fase em que as pessoas são exigentes, já sabem o que querem. Portanto, estes manifestos têm a probabilidade de ser arrojados, têm a probabilidade de chegarem para nós de forma muito arrojada. E é o que eu espero, sinceramente, é o que eu espero. E quando olho para candidatos com qualificações, quando olho candidatos com um certo background, nada me demove de aceitar que é o que nós vamos ter. Como disse, não estou à espera de ver muito populismo, não estou à espera de ver arruaças, estou à espera de ver discussões muito construtivas, estou à espera de ver candidatos que vão chegar a dizer, olha, eu tenho tenho aquele plano. Muito bem, que nos digam também como é que pensam materializar estes planos, porque não é só querer fazer bonito, eu penso que todos queremos. Onde é que vou buscar recursos? Como é que vou, portanto, capitalizar aqueles que já tenho? Portanto, a qualidade dos candidatos abre-me esperanças de termos portanto, um processo muito interessante de seguir, porque há lá atores que são novos. Augusta Meita vai entrar aqui pela primeira vez nesta corrida, mas aquilo que ela traz como, portanto, o seu perfil público, acho que vai contar muito, não por ser mulher, não por ser nova, mas vai contar muito na maneira como ela vai aparecer. Ela tem que ser arrojada, ela tem que ser, portanto, fazer a diferença. David Simango, penso que vai tentar mostrar que ele continua a ser uma boa alternativa. Bissopo, tento perceber ainda como é que vamos fazer este switch, portanto estou ainda à procura de uma aparição do Bissopo mais como gestor. Mas eventualmente Bissopo, a Renamo e o MDM não podem nestas eleições ajudarem a Frelimo no sentido de dispersar votos e isso fortificar de alguma forma Augusta Meita? Sem dúvida, sem dúvida. Há correntes, não sei se podemos categoricamente afirmar isso, pese embora o caso recente de Nampula, mas há correntes que afirmam categoricamente que o nosso mapa político ainda tem que ser desenhado, no sentido é que, autárquico principalmente, no sentido é que as nossas tendências de voto
foram manifestas em altura em que a Renamo não esteve lá. Obviamente, este público que a Fátima disse estar cansado da Frelimo tinha uma alternativa que era o MDM. Mas é preciso não esquecer também que o MDM tinha características muito próprias, tinha uma mensagem muito dela, não é? Pode ser sim que seja este público que não queria a Renamo, mas pode ser também que seja um terceiro grupo, jovens, que não tem nada a ver com a mensagem de guerras, não guerras, tanto que procuravam uma nova, aquilo que chamamos de terceira via, não é? Portanto, estas eleições ultimamente também nós são assistimos um teste de sobrevivência para o MDM. de sobrevivência para uns e popularidade para outros. Vamos poder ver exatamente num contexto diferente, um contexto em que interessa-nos frisar isto, temos a tal de paz efetiva a ser construída de grau a degrau, então começamos a olhar para os nossos municípios, para os nossos conselhos autárquicos, como o lugar em que nós podemos escolher com tranquilidade, sem ameaças candentes, então as pessoas vão poder votar pela primeira vez, não é? Sem estes fatores que distraem, é verdade que distraem, porque em algum momento o nosso voto não se pode dizer que é completamente consciente, ou não foi completamente consciente. A síndrome de Estocolmo está lá presente. Desta vez temos uma situação relativamente diferente. Ou vamos confirmar, ou vai ficar claro que não. Há fatores que são sempre tidos em consideração e não interessa se há adição ou não de um ou outro ator. Muito bem, Fátima, quais são as suas contas? Como é que acha que estará composto o xadrez na cidade da Beira? Quais são os cenários? Bom, eu acho que a Augusta Maíta tem 3 aspectos a seu favor. O fato dela ser uma técnica altamente qualificada e com um percurso na administração pública bastante conhecido, que ela pode potenciar isso no seu manifesto eleitoral para mostrar que ela é capaz de inovar nas formas de buscar recursos, porque ela conhece os corredores de negociação de financiamentos, etc. Ela entende de planificação e tudo que a gestão municipal exige é uma planificação como deve ser para alcançar os resultados necessários, e ela estará, por ser nova no xadrez, a política, é preciso reconhecer que ela não tem um percurso político, ela está a ser introduzida, porque mesmo como secretária permanente da província, ela não está a exercer um cargo político, mas um cargo de técnica no topo de carreira. Então, o fato dela ser nova pode ser uma desvantagem, mas os outros aspectos, dependendo da evolução do eleitorado da cidade da Beira, isso pode ser um aspecto a favor dela. O fato dela ser uma mulher que teve coragem e que conseguiu, dentro do próprio partido, derrotar os seus, portanto, colegas e com uma margem significativa, significa que ela tem um apoio dentro da própria Frelimo, e é preciso salientar que o apoio dentro da Frelimo é crucial para sobreviver na Beira, porque quando há imposição, portanto, de uma candidatura, o resultado é aquilo que nós vemos. Até lá onde a elite do partido do Frelimo mora, vai votar na oposição. Agora, há um aspecto muito a favor dela, é que nós teremos os 2 grandes atores importantes na cidade da Beira, que concorrem automaticamente entre si pelos votos dos que tradicionalmente não votam, portanto, na posição. Então, aqui o fato de ter 2 a dividirem uma franja de votos pode abonar a favor dela captar, dependendo da forma como ela vai se expor durante a campanha eleitoral, ela vai trazer os indecisos para si, se ela conseguir fazer bem, granjear simpatias, ter um discurso arrojado, um discurso que atrai as pessoas, e a divisão de votos entre o MDM e a Renamo pode, e nós estamos a falar aqui que a forma de eleição também mudou. Portanto, ela tendo maior parte aqui estamos a falar de uma maioria simples agora, já não temos o outro sistema. Então, aqui ela pode muito bem ganhar folgadamente, sobretudo por causa da contenda que vai ser muito forte entre o MDM e a Renamo. E em relação ao MDM e a Renamo, o MDM pode estar a entrar para esse jogo quase fragilizado por causa do tempo em que o próprio David Simango, candidato, está já a gerir o município. E isso pode, aparentemente, ser um aspecto positivo,
mas também pode ser um aspecto muito negativo, no sentido das pessoas vão dizer, ok, qual é a novidade agora? Lembrando que a população eleitora está a renovar-se de ano para ano. Aquelas pessoas que em 2008, 2013 voltaram a acreditar no MDM, não hão de ser as mesmas que vão votar nestas eleições. Em relação ao Manuel Bissopo, que é, na verdade, é um ator com um percurso político muito importante, mas não alguém que nós conheçamos como tendo exercido, portanto, a cargos de administração enquanto enquanto político. Então, isto também pode ser que a popularidade dele, por aquilo que ele é dentro da Renamo, o simbolismo que a Renamo tem, lhe seja favorável. Mas, mais uma vez, é uma contenda entre a Renamo e o MDM, do qual a Frelimo se pode beneficiar significativamente. Muito bem, ficamos com mais ou menos 10 minutos. Vamos então para o último tema, até pela sua importância, que é a comunicação do Presidente da República à Nação. Esta, definitivamente, já existe papel escrito para o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos órgãos residuais da Renamo. Vimos o líder interino da Renamo a dar uma entrevista ontem, onde diz o que quer uma reintegração com dignidade. Vimos Davis Semango, a comunidade internacional, entre muitos outros atores da sociedade, a congratular este avanço, mas, no caso de Davis Semango, exige publicação ou detalhes daquilo que foi decidido entre o líder interino da Renamo e o Presidente da República. Como é que vê este passo, considerando que o processo de diálogo entre o governo e a Renamo tem sempre avanços e recuos? Havia um acordo fechado entre os dois líderes em Sofala. 10 dias depois, a Renamo não entregou a lista e surgiu com uma nova exigência. Acha que a partir daqui temos as condições fechadas para irmos à entrega das armas e pacificar definitivamente o país? Bom, eu sempre disse e continuo a considerar este pacote a cereja no topo do bolo. Portanto, é a parte que vai realmente definir se nós damos saltos qualitativos ou continuamos a marcar passos. Portanto, é o pacote que também vai nos dizer qual é a qualidade deste edifício que nós estamos a construir. Porque aqui nós fizemos muitas coisas, mas é preciso dizer que este pacote é a fundação. É mesmo aquele, portanto, onde o edifício vai estar assente e vai ficar claro. Uma coisa boa é que já somos brifados, já aparece, portanto, alguma informação e penso que o futuro vai ditar isso, que apareça cada vez mais. Aparecendo mais informação, transpirando mais para aqui para fora, nós podemos também ir acompanhando e ir vendo quem é que está, portanto, a recuar e quais são os motivos. Portanto, não temos ainda muito, sabemos que foi assinado um memorando, sabemos também que foram definidos alguns aspectos que são importantes, a Renamo considera importantes, mas ainda não sabemos quais são exatamente esses aspectos. A Renamo apareceu com um dado muito importante, finalmente aceita aquela fórmula que é universal nestes casos, que é o DDR, não é? Portanto, primeiro desmobilizar, desarmar e depois reintegrar, exige que essa reintegração seja digna. Portanto, que as armas no processo de desmobilização, desarmamento, sejam, portanto, entregues a uma entidade. Portanto, uma entidade que ela considera credível. Penso que aqui há uma equipe que está a trabalhar, vai definir os termos de referência do que é isto, uma portanto, entidade que consideram digna, porque já tivemos outras. Lembro que já tivemos uma missão que tinha única e exclusivamente esse propósito, portanto, já existem antecedentes, já há, portanto, um historial do que é que falhou, por que falhou e o que é necessário fazer para que se tome outro rumo. A abertura também que estão a ter os dois interlocutores, eu penso que é muito importante e é de salutar, quando parece que não está a haver progressos, quando temos a Presidente da Liga Feminina a dizer que não vão entregar, depois temos outros atores da Renamo também a irem pelo mesmo diapasão, a termos, portanto, cada encontro político a saírem declarações que mostram que não, este processo não vai evoluir e de fato, contados, já terem passado os 10 dias, portanto, é uma lufada de ar fresco perceber que, olha,
as partes estão a dialogar, estão a construir pontes e os resultados estão ali a aparecer. Penso que portanto, o timing justifica que se encontrem mais vezes, que falem mais vezes, que apareçam só para dar, portanto, o ponto de situação. Estamos a caminhar para eleições e é preciso reiterar isto. Todos os nossos grandes problemas começam ou derivam de crises, portanto, pós-eleitoral. Portanto, seria muito mau agouro nosso, muita pouca sorte, que nós voltássemos a fazer exatamente igual. Eu penso que temos que sair desse ponto. Temos que sair disso. Então, olhando para este memorando, para aquilo que foi dito pelas duas partes, consegue-se chegar às eleições no dia 10 com a Renamo desarmado? Isso que eu dizia, sabemos que foi assinado um memorando, mas não temos ainda o teor desse memorando, porque aí seria interessante olhar para o roteiro. Primeiro, quais são as fases previstas, qual é o roteiro. Tivemos uma primeira fase em que falava de 10 dias, portanto, desde o último encontro entre o Presidente da República e o coordenador da Renamo, e depois a Renamo apareceu a dizer que não, 10 dias seriam contados a partir do dia em que havia de se formalizar, portanto, aquele entendimento. Penso que é este memorando que formaliza. Portanto, ainda temos os 10 dias ou não, portanto, são questões que ainda não nos foram tornadas públicas. A Renamo não falou, o Presidente da República na sua comunicação também não. Portanto, eu pessoalmente não tenho estes detalhes que penso que iam nos ajudar a tentarmos construir um roadmap paralelo. Um roadmap paralelo seria no sentido de monitoria, vamos lá, podemos assim dizer, para eventualmente fazermos a necessária pressão, a necessária cobrança e, em caso de fracasso, que eu espero que não cheguemos a essa situação, possamos também ver onde é que o processo encalhou. Porque acho que isto é que tem faltado muitas das vezes, é percebermos onde é que está, não no sentido de culpa, acho que a monitoria aqui não pode ser no sentido de culpa, mas no sentido de identificar o nó de estrangulamento e construir pontes, criar sinergias para flexibilizar, portanto, o andamento normal do processo. Fátima, qual é a sua sensibilidade sobre este avanço no diálogo político? Bom, eu acho que o memorando de entendimento vem tarde. Na verdade, o memorando de entendimento deveria ter sido assinado ainda com o líder da Renamo em vida, quando se chegou ao acordo sobre o processo de descentralização e como até ao desarmamento, como é que tudo aconteceria. A esta altura em que houve o infortúnio do líder desaparecer fisicamente, ficou muita coisa no vazio, sem muita documentação que sustentasse, pelo menos no domínio público, não ficou claro que houvesse documentos de suporte sobre os avanços que tinham sido dados. Este é, portanto, um documento importante que suporta, portanto, os consensos que foram alcançados sobre como é que se vai avançar até, portanto, ao processo de desmilitarização, entrega das armas e reintegração, portanto, das forças residuais da Renamo. É importante que se tenha avançado, mas vale tarde do que nunca, é importante que se tenha avançado, portanto, com este documento. O ponto aqui é, sim, fomos informados que há um memorando de entendimento, mas qual é a validade da sociedade só saber que há um memorando de entendimento e não saber o que é que esse memorando de entendimento prevê? E isto é importantíssimo, até para nós podermos amainar as nossas próprias expectativas, porque temos tanta expectativa, somos bombardeados todos os dias. Houve várias discussões de que, a Renamo já ultrapassou os 10 dias que havia prometido para fazer, portanto, a entrega da lista, não fez e a Renamo está a descumprir, está a desonrar o seu compromisso. Afinal, alegadamente, o que a Renamo e o governo tinham acordado é que os 10 dias contariam só a partir da data da assinatura, portanto, do memorando de entendimento. Mas para nós, como sociedade, a informação chegou como se, depois deles terem concordado, a Renamo teria 10 dias desde o anúncio para fazer, portanto, a entrega das listas. Então, eu acho que é importante que se tenha um instrumento que é o instrumento guia, que estabelece os prazos, como é que tudo vai acontecer, e é importante
informar a sociedade sobre esses passos, como é que tudo vai acontecer, os prazos, porque nós não estamos neste momento em condições de dizer se vamos ou não às eleições com a Renamo desarmada, porque nós não sabemos qual é o timing que foi negociado. Igualmente, até para questões de monitoria, de fiscalização, gostaríamos de saber quem é que está de forma autónoma ou independente das duas partes a monitorar este processo, quem é que fiscaliza para garantir que o governo cumpre, portanto, com a parte do seu compromisso e a Renamo. Desta forma, vamos evitar os recuos recorrentes que nós temos estado a ouvir. Então, eu acho que é importante, estão de parabéns as duas partes por terem vindo ao público informar a sociedade a grande nova de que há um memorando de entendimento, mas informar só que há um memorando de entendimento não é suficiente, porque a sociedade está ávida de clareza sobre quando é que isto tudo vai terminar. Então, eu acho que é um desafio das partes de virem depois e dizer: o desarmamento, daqui a 10 dias, a Renamo entrega a lista, depois de entregar a lista, 1 mês, 2 meses, acontece isto. Enquanto se avaliam as listas, há uma equipa que está a ser preparada para receber as armas, que é a tal equipa autônoma, que vai ser composta por quem? Porque eu quero acreditar que sobre isso há acordo. Então, temos que parar de ter essa nossa lógica de secretismo. Isto não é um assunto de duas partes, isto é um assunto da nação. Já estamos hoje a sofrer as consequências de termos tratado isto aqui como um assunto de dois, um assunto que tem que ser fechado, o secretismo, e hoje não estamos em condições de exigir accountability de nenhuma das partes, porque nós estivemos lá, não sabemos o que é que elas concordaram. Então, mesmo para evitar que haja recuos, seja da parte do governo, porque em algum momento houve recuos da parte do governo quando a Assembleia da República veio e disse: não vamos avançar com mais nada antes disto, e nós não sabíamos se aquilo que estava a ser exigido fazia parte dos termos de referência do que tinha que ser exigido naquele momento. Depois ouvimos a Renamo a dizer: nós não vamos entregar se não houver não sei o quê. Então, nós não queremos mais isso, e para evitar que isso aconteça, é bom que ponham todas as cartas na mesa, e isso é obrigação das partes, não é um favor que nos fazem. A lei do acesso à informação nos protege em relação a isso, a Constituição da República nos protege em relação a isso. Portanto, eu desafio a Renamo, ao Presidente da República, que venham publicamente dar os detalhes do memorando de entendimento. A esta fase não podem ter receios de intromissões, porque o Presidente da República sempre disse que é preciso manter assim meio secreto, que é para não haver interferência externa. A esta fase, que já há um documento assinado, não há risco de interferência, pelo contrário, há risco da sociedade, quer dizer, nem é risco, é a sociedade apoiar esse processo, envolver-se mais nesse processo para que as coisas corram a contento. Muito bem, Fátima, com este seu apelo terminamos o nosso programa. Agradecer a vossa presença, a Sitaskauk, Fátima Membir, e também a si, caro telespectador, que nos acompanhou no dia de hoje, em que dominantemente discutimos as eleições internas no Partido Frelimo, e cá, já mais por fim, falamos também da comunicação do Presidente da República Nação. Até daqui a 7 dias.